Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Bom, hoje é dia de vídeo longo. Hoje o vídeo não vai ser absolutamente curto, que já costumeiramente não é, mas é porque essa semana o Brasil foi assim surpreendente, né? Quando a gente diz o Brasil em si, não exato, o Brasil sempre é surpreendente como país, como povo brasileiro que é, né? Essa nação maravilhosa que somos. Mas, assim, quando eu disse o Brasil, eu quis dizer limitando o léxico ao governo brasileiro, né? Para quem gosta da questão política, de discutir, de analisar os fenômenos políticos, chega a ser pitoresco até. Vou ter que confessar. Agora, quando a gente pensa em tudo que representa politicamente para o país, isso tudo é um grande problema. Antes de começar, deixa aí o seu like, o joinha, ativa sininho para receber notificação, enfim. E também deixa comentário aí também, caso eu tenha cometido alguma gafe, tenha falado alguma coisa indevida aí, ou queira comparar dados, a gente sempre vai construindo aí o conhecimento. Lembrando que a gente tem aqui o objetivo de né, procurar interpretar alguns textos emitidos por essas pessoas envolvidas aí no meio deste governo federal, especificamente, voltado a essa ideia do discurso de ódio, mas também muitas das vezes para a gente desmascarar mentiras, né? A gente está numa época em que fake news aí infelizmente, a cada esquina dobrada a gente ouve uma, vê uma, lê uma, então a gente precisa efetivamente fazer um trabalho incisivo e bastante constante para conseguir quebrando, né, esses paradigmas aí dessas fake news, enfim, né, quebrando com essas fake news para que a gente tenha uma eleição diferente da de 2018, não só em resultado, mas em qualidade também, né? Bom, a gente vai chegar lá, né? Eu coloquei um monte de coisa na pauta, mas não, eu teria que fazer acho que mais um vídeo, pelo menos vou tentar fazer mais um nessa próxima semana para dar conta, porque tá difícil, né? A situação política no Brasil tá efervescente, tem muita coisa para falar acontecendo e às vezes o tempo falta para a gente conseguir gravar. Mas vamos lá, né? Vamos começar. Primeiro eu quero começar retificando de que eu falei erroneamente no vídeo passado que o Bruno Pereira lá que foi, infelizmente, né, assassinado junto com Dom Phillips uh, lá na Amazônia, ele era do IBAMA, na verdade ele era da FUNAI, né, e depois ele saiu da FUNAI, vendo que estava lá o órgão totalmente emparelhado, ele sai da FUNAI e vai, começa a trabalhar por conta ali, trabalhando, né, com os indígenas do jeito que trabalhava quando era integrante da FUNAI. E é a partir dele que a gente começa o nosso assunto, a partir dessa retificação, porque o Bolsonaro recebeu um apresentador americano, cara dos mais nojentos, né? Pique Siqueira Júnior, chamado Tucker Carlson, que é da Fox News, né? Dos Estados Unidos. E tem uma foto assim que torna-se emblemática, acho que para todo momento que a gente tem passado e também que resume um pouco o que é esse governo, né? O que eu quero dizer com foto emblemática? Bom, para quem não viu a foto, vou retomar aqui o que é descrevendo-a, né? Tá lá o Bolsonaro e esse apresentador, o Tucker Carlson, com um cocar, né? Um cocar grandão, assim, bonitão, tal. E o Bolsonaro tá dando risada e mexendo nesse cocar, né? Olhando para todo o contexto, a gente tem aí, eu vou ver cada um deles, né? Pelo menos os que eu acho que devo dar atenção agora, deve ter mais elementos ali semioticamente para se analisar, mas eu acho que eu vou dar só atenção a coisas que aconteceram aí por essa semana, né? Por essas últimas semanas, né? Então você tem esse próprio apresentador e o Bolsonaro rindo, fazendo chacota, com o cocar, uma coisa completamente deselegante e desnecessária, né? Ali, né?
Claro, fazendo uma clara referência, e é aquilo que foi na Meteoro Brasil, né? Foi na Meteoro Brasil? Foi na Meteoro Brasil, que é a forma deles se comunicarem. Acho que foi o Reinaldo Azevedo também falou, que é a forma deles se comunicarem, né? É de passarem recados entre os seus. Ah, por meio dessa simbologia, com essa foto, com essa tiração de barato e tudo mais. Então, os elementos não estão ali à toa, porque são coisas que remetem ao que aconteceu na semana. Na semana, né? Então, a gente tem esse colocar. Obviamente, a gente acaba lembrando a situação do que acontece na Amazônia. Tirar chacota de índio nesse momento em que se discute, né, questão de marco temporal, né, que se discute não, que eles estão tendo as terras invadidas ali pelo garimpo, pela bandidagem, pelo tráfico, sabe? Eles vivem em risco o tempo todo. E aí, porque também é um discurso de ódio, é a necropolítica, né? Faz a brincadeira com um povo que está numa situação altamente fragilizada. Mas colocando na desculpa de que, tipo, não, eles têm que ser integrados à nossa sociedade. Eles não têm que ser integrados à nossa sociedade, porque tem um monte deles que nunca tiveram contato com a porra do homem branco. E aí você vai forçar isso daí? Eu acho que a história já contou o que acontece. Poxa, a gente tem 522 anos de história. Eu acho que deu para aprender alguma coisa. O problema é que essa gente é das duas uma. Ou são tapados, burros, ignorantes demais para entender e assim ignoram, ou são canalhas e delinquentes demais para entender e assim também o ignoram. Ignoram a situação. Ignoram o que está acontecendo com os índios. Simples assim. E aí você tem a retomada do caso Dom e Bruno, né? Porque são pessoas que estão lá trabalhando em favor dos índios e que foram mortos ali. Mas que foram mortos pelo fulano de tal, que é um traficante. Mas tá envolvido lá com tráfico, tá envolvido com garimpo, tá envolvido com ilegalidades que acontecem ali, e sim, não de todo o exército, porque aí tem que se tomar muito cuidado quando se fala de exército, né? Porque aí qualquer coisa, eles, né, emite-se uma notinha de qualquer coisa lá, bravinhos e tal. Mas a questão é que a parte do exército que deveria cuidar dali não está cuidando. A começar pelo vice-presidente da República, que é o general responsável por ali. Naquela região, Conselho da Amazônia, presidente do Conselho da Amazônia. Está fazendo o quê? O que vê? Nada. E ainda fez aquele discurso ridículo lá do que eu falei da semana passada, levou o outro caiu de gaiato. Sabe? É deselegante, em certa medida é delinquente mesmo, né? Porque não se fez nada, e aí para não assumir culpa de que não se fez nada, assim como o resto do governo que não fez nada, de nada, absolutamente nada, e o pouco que faz é atabalhoado para ganhar a eleição e vai desgraçar as contas públicas para deixar a conta para o próximo presidente, porque este que está aí é incapaz de fazer qualquer coisa que seja. Continuando aquela parte da análise, porque tudo isso está ligado, tudo que eu estou falando está ligado, algumas coisas parecem que não, mas tudo está ligado. Veja, a gente tem também ali o caso do Piquet. O presidente da República, vamos lá, o presidente da República hoje é um presidente que apenas está trabalhando com o lado ideológico e deseja ganhar o pleito para não ser preso. Já falei aqui, falo de novo, falo quantas vezes for necessário, não vai ter golpe porque não há clima para golpe, Bolsonaro não tem força para sustentar um golpe. Não tem. Então isso é impensável. A questão é que o que ele está fazendo é tentar ganhar a eleição, ou minimamente, se não ganhar a eleição, tentar manter ali um barulho suficiente para atrasar o lado jurídico, né, dentro da opinião pública, para ele não ser preso.
Porque ele cometeu trocentos crimes enquanto estava lá. Ao falar cometendo crime, já. Defendendo o golpe, defendendo, arrumando gente para atacar as instituições. Por que eu estou fazendo esse preâmbulo antes de chegar na outra imagem? Veja, a gente está tratando, a gente tem um presidente da República que está cuidando basicamente do lado ideológico da coisa. Então, ele vai lá, acontece alguma coisa com relação do problema da gasolina, ele não vai discutir na questão de tipo número, preço, isso e aquilo, e nem o Paulo Guedes, porque aquele lá é um incompetente. O que eles vão fazer é simplesmente jogar para a ideologia. Ah, mas e nos tempos do PT? Ah, porque olha, se o PT votar, vai acontecer tal coisa, viu? Babá. Ah, porque essa Petrobras, eles só querem fazer lucro em cima. E fica vomitando discursinho pronto para o gado comprar. O gado compra, aí fica todo mundo, e é assim que faz. Então esse é o modus operandi dele, porque ele está em campanha. Na verdade, ele sempre esteve em campanha. Agora, quem está administrando o país, então, William? Quem está administrando o país é o Centrão, é o Arthur Lira, que tem interesse em manter o Bolsonaro ali. Por quê? Porque eles já foram comprados com verbas parlamentares astronômicas, né? Foram comprados ali com orçamento secreto. Bilhões em orçamento secreto. Emenda parlamentar ali e tal, sem muita regra, tal, que vai. Tudo bem que assim, você tem uma parte, tem coisas ali que estão dentro da legalidade, né? Só que estão sendo usadas de má fé. Comprou-se o Centrão. E o Centrão quer manter esse poder. Só que assim, administrativamente tá bom para você? Para mim, não tá. E aí o presidente vai se... E aí a gente cai também na tolice do presidente. É que bater no presidente também é uma forma de fazer a propaganda política para este canalha. Entretanto, a gente também precisa falar dos absurdos que se faz. Né? Ainda mais que a gente tá assim, uma semana absurdamente maluca, né? A segunda peça que eu quero dizer é o bonequinho do Piquet, do Nelson Piquet, que tá na parte de cima, canto superior direito, né, da foto. Caso de racismo, né? Piquet chamou o Lewis Hamilton de neguinho, né? A questão é que ele fala o nome de outros corredores. Quando ele vai se referir ao Lewis Hamilton, ele vai falar o neguinho. E aí, quando ele vai emitir a nota, aquela, né, do tipo, desculpa aí quem ficou ofendido, né, ele vai dizer que, não, para a imprensa internacional ele vai dizer isso, né, de que foi um erro de tradução, porque neguinho aqui é usado como se fosse equivalente a cara. Até mas também não deixa de ser racista. Primeiramente, não deixa de ser racista. Segundo, quando você coloca o artigo definido, por que a gente usa artigo definido, William? Né? A gente usa o artigo definido para definir de quem se fala. Então, neguinho sem o efetivamente pode ser qualquer neguinho. Por quê? Porque eu acabei de dizer que não deixa de ser racista. Tá? O vocábulo ali limita, sim, a parcela social a que está sendo referida, a etnia que está sendo referida. Então, neguinho isoladamente pode ser efetivamente qualquer neguinho. Agora, o neguinho, no contexto de corrida, obviamente, ali, num contexto que está se falando do Lewis Hamilton, obviamente o termo está sendo dirigido a ele. Não obstante, há um segundo áudio da mesma entrevista ali de novembro do ano passado que é colocado ainda com um tom homofóbico, né? Chamando um outro corredor de bosta e dizendo que se o neguinho, né, o Lewis Hamilton, não tivesse dado tanto, enfim,
ele teria ganhado aquele campeonato que o outro, que é uma porcaria igual o pai. É que eu não entendo muito de Fórmula 1, assim, então só tô falando um ou outro, assim, nesses termos genéricos. Quem entende vai saber direitinho, ou quem acompanhou e entende Fórmula 1 vai saber direitinho de quem é que eu tô falando. Eu li até, vi os nomes ali, mas agora nesse momento eu não vou ter de cabeça. Mas essa que é a questão, né? O Lewis Hamilton, né, fino, né, respondeu na internet do jeitinho que tinha que responder mesmo, né, sem sair do salto. E a repórter ali da Globo News, né, também negra, dizendo que o Nelson Piquet não tem classe, nunca terá. E nunca terá mesmo, nunca teve, na verdade, né? E aí, por que que isso é importante? Porque o Piquet é um apoiador de primeira hora do governo Bolsonaro. Negacionista, foi quem levou o presidente ali com carro, né? Se vocês lembram, na posse, uma palhaçada absoluta, né? E eu falo e vou sempre falar, essa gente só vota no Bolsonaro porque o Bolsonaro representa a parcela da população que não gosta de que pobre pegue avião, de que empregada doméstica vá à Disney. Aqui está, eis a grande diferença, mesmo num governo petista que teve, sim, casos de corrupção. Mas aqui está a diferença em gestão. Aqui está a diferença em querer fazer política, o tipo de política que se faz. Não uma necropolítica, uma política da morte, quanto mais morte melhor. Né, estourou Covid, né, tá aí morrendo mais né, quase 700 mil pessoas já, né, dengue que tá aí assolando, gente morrendo de fome, passando fome, rapando osso, tá tudo bem. Ele quer ficar discutindo essas questões aqui ideológicas, ficar colocando pequena pauta, um racista, um abjeto, e um abjeto igual a ele, né? E não pode vir um nordestino que vai lá e chama de tudo que é nome pejorativo possível e imaginável numa mesma conversa. Tem uma limitação, é limítrofe mesmo, né? Tem uma limitação de raciocínio, uma estreiteza de raciocínio que é absurda. É absurda. E está presidindo o país. O executivo, o chefe de quem administra, o chefe de tudo que é administrado ali, das políticas públicas e tudo mais. E aí não tem política pública para gás, não tem política pública para gasolina, não tem nada. E aí fica infernizando estados a tirarem de suas receitas que iriam para a saúde, para a educação, para a segurança, pelo ICMS. Porque a coisa é assim, o Bolsonaro ele tá no tudo ou nada. Então assim, ou ele quebra o país para ganhar a eleição, melhor, ele tá na sobrevivência. Então ele tá que ele quebre o país. Mas ele precisa para não ser preso. Ele precisa ganhar a eleição para não ser preso. Para ter mais 4 anos de salvaguarda. É que a gente que não pode deixar mais 4 anos desse absoluto. Eu não tenho palavras, é inominável. Não dá, não dá, é absurdo. E aí tem mais um elemento que está ali naquela foto. O logo da Caixa Econômica Federal. Aí a gente tem que lembrar lá do caso Pedro Guimarães, né? Caso de assédio. Pedro Guimarães, então presidente da Caixa, né? Uma pessoa muito próxima ao Bolsonaro. E que, bom, cometeu assédio, assim, né? Aquela coisa, né? Quem não acompanhou, só fazer um resumo básico, né? Ele aproveitava viagens lá de coisas da Caixa para fazer e tudo mais. E aí, por exemplo, em horários tipo, tarde da noite, falava, esqueci tal, não sei o que, mandava mensagem para uma secretária, a secretária subia, ele tava lá, ou de samba canção, ou de roupão, ou uma outra
veste imprópria, né? Meio que para mostrar ali que estava disponível para fazer sexo, né? Eu tô sendo muito sutil quando eu falo desse jeito, né? A questão é que, assim, é assédio. E aí, uma vez que caiu o meu amigo na imprensa, então veja, é muito difícil o Bolsonaro, nesses próximos 3 meses, conseguir reverter o resultado que muito provavelmente vai ser a vitória de outro que não é ele. Aqui eu não vou falar vitória do Lula, nem vitória do Ciro, nem vitória da Tebet. Outro presidente vai ser, mas que não vai ser o Bolsonaro. Tá quase dado isso. Por quê? Porque são crises atrás de crises, atrás de crises, atrás de crises, atrás de crises, mas todas geradas pelo próprio governo. E o governo nessa coisa do tipo, não sou eu não tenho culpa, não, tá tudo bem, não, nós somos o melhor governo do mundo, o melhor governo da história. Pô, o que o Bolsonaro tem para fazer propaganda política? Tudo genérico que ele fala. O que nós fizemos por você, que porra que fez? Fez nada. Nada, absolutamente nada. A não ser a única coisa boa que eu acho que esse governo trouxe foi o Pix. Particularmente, facilitou muito minha vida e de muita gente aí, minha vida é do Brasil. Isso é verdade, ótimo, beleza. Aquilo que saiu certo, a gente aplaude, maravilha, mas isso não bota comida na mesa. Não é isso que faz o dinheiro aparecer pra gente conseguir ir no mercado. Não é isso que abaixa preço. O leite tá R$ 7. O leite, que há uns 15, 20 anos atrás, era menos de R$ 1. A gente pagava 99, 90 centavos numa caixa de leite. E aí, principalmente nos últimos 10 anos, é onde a gente vê assim, um aumento que isso só foi galopante. E agora não tá galopante, está na velocidade da luz já. Porque em 6 meses, de R$ 4 subiu para 7. Eu só tô falando do leite. Não tô falando do pão, não tô falando do queijo, tô falando do presunto, tô falando da carne, não tô falando do legume, da fruta, não tô falando de nada disso. Só tô falando do leite. Que quase toda casa tem. Não tem intolerância à lactose, pelo menos não vai ter. Mas vai consumir outras coisas. Tá tudo caro. E tá tudo caro porque você não tem uma política econômica. Você não tem. A política econômica é uma política de reservar dinheiro para o offshore do Paulo Guedes. É essa a política econômica. Por isso que quando eles falam o nosso Brasil, a nossa liberdade, não é a do brasileiro, nunca foi, é a deles. É daquela parcela de Brasil. Essa parcela que se apoderou do país, junto com o Centrão que se apossou da administração pública para comer todo o dinheiro. Porque também fazer alguma coisa que preste também não está fazendo. Porque se quisesse efetivamente baixar preço de gasolina, baixar preço de alimento, baixar preço das coisas, a primeira coisa que ia fazer, ao invés de ficar sugerindo a queda de ICMS, de arrecadação de ICMS, seria minimamente passar uma proposta para uma outra forma de datação desse dinheiro que é feito do petróleo produzido, da gasolina que é refinada e tudo mais. Não a dolarização do preço pela tabela internacional. Mas aquilo que o brasileiro produz e consome, faz e consegue pagar. Até quando que a gente vai pagar essa conta? Que nunca deveria ter sido assim, que já foi um erro no governo Temer. Até quando que a gente vai pagar essa conta? E aí, para completar, a gente tem mais algumas contas para pagar, né? E aí eu vou falar dos 2 últimos tópicos agora. Eu falei que o vídeo ia ser longo, vai dar aqui meia hora de vídeo. A PEC Kamikaze. Se eu não me engano, depois vocês chequem aí, eu vou ver se eu checo também, mas acho que foi cunhado pelo Paulo Guedes o termo. Ministro da Economia.
PEC kamikaze, não que foi ele que redigiu a PEC, claro que não, né? Não é o relator da PEC, mas a questão é que assim, essa PEC ela é criminosa e mal intencionada. Criminosa porque não se pode fazer uma PEC dessa com benefícios para Deus, o universo e seus contemporâneos meses antes da eleição. Em ano eleitoral. Não pode. A política pública que tem. Ainda se quiser aumentar a grana da política pública existente, é uma outra coisa, mas a política pública existe, tá aí. Agora, criar uma política pública não pode. Esse negócio de vale para o caminhoneiro é política pública nova. Ah, mas quer dizer que você não é a favor? Claro que eu sou a favor. O problema é que está contra a lei. Num governo que não fez absolutamente nada, o pouco que fez foi para tentar roubar. De novo, exceção do Pix. E é isso. E aí eles vêm com um negocinho assim e tal. Olha, mas só até dezembro, hein? Só até dezembro. Acabou o ano, acabou. Como disse o Reinaldo Azevedo de uma maneira muito irônica, né? Quando chega no mês do Papai Noel, acabou. Que presente de Natal, não é? E claro, tem gente que vai votar com o estômago. Tem gente que vai votar com o estômago. Muitos. Muitos vão votar com o estômago. Só que mesmo esses muitos que vão votar com o estômago, muitos deles se lembram que comeram melhor no passado. Não é? E aí, para encerrar com chave de ouro, a gente tem esse caso estupefaciente que, pelo visto, não tinha acontecido na história do Brasil. Esse governo é uma coisa impressionante. É realmente o que o. É a frase que o Lula sempre usou nas propagandas. Nunca antes na história desse país. Mas aqui, nesse governo, é para esses absurdos. Nunca antes na história desse país, até onde se consta, o que eu saiba, se alguém souber, por favor, coloca aqui. Na história mesmo do Brasil, assim, depois da independência, né? De 1822 para cá, né? Nunca antes na história deste país, um ministro da educação tinha sido preso porque estava envolvido em corrupção. E aí envolve pastor. O lugar do pastor é no pasto, é isso mesmo. E nesse caso de igreja, o lugar dele na igreja, então pregando. Se quiser pegar a metáfora também do pasto, ótimo, né? Para tratar o rebanho, né? As ovelhas esgarradas, não é? Agora, o problema é que quando a ovelha é desgarrada, tá liderando o rebanho. E aqui a gente tem algumas, não é? Já é um caso antigo, mas é que a prisão veio agora, né? Caso lá de março, mas a prisão veio agora. Prisão preventiva. Cheguei a ouvir que poderia não estar correta, mas depois fui checar, está correta essa prisão preventiva, né? Importante para não deixar sumirem com coisas, né? A gente tem que lembrar que o Bolsonaro colocou sigilo de 100 anos alegando que é uma coisa corriqueira. E 100 anos, né? Ele coloca 100 anos em tudo, né? Colocou no encontro dele com os pastores. A gente tem que lembrar que no áudio o então ministro da Educação, Milton Ribeiro, preso, né, no 22 de junho, ele disse que, né, que tinha que, primeiro, olha que pessoa, né, que considera, né, muito bem a situação, né, a verba, né, do ministério tinha que ir primeiro para os municípios que mais precisavam, olha, porque ele é um cristão, não é? Mas depois tinham que ir para os amigos dos pastores lá, o Gilmar e o outro pastor que agora me foge o nome. A pedido do presidente da República. Incorruptível esse governo? Mesmo?
Corrupção, e aqui é o grande finale. Corrupção, ela não acaba. Mesmo porque a gente sabe que é genérico, a gente sai por aí matando quem a gente acha mal. Por exemplo, tentaram eliminar o mal do mundo, né? Fizeram isso com os judeus lá na Alemanha, não foi? Na Segunda Guerra Mundial. Pois é uma questão muito subjetiva, né? O bonzinho, o malzinho, esse maniqueísmo imbecil tem que deixar de acontecer, né? As pessoas realmente têm que analisar com profundidade o caso das coisas. Corrupção não vai deixar de acontecer. A nossa meta é fazer com que ela diminua muito, que seja lá quase imperceptível, mas que diminua muito. Primeiro de tudo. E nisso é onde a gente acaba fazendo as nossas escolhas realmente políticas, nossas escolhas de voto, né? Para quem que a gente vai dar o nosso voto, que é uma coisa muito importante, né? Para a nação, para a nossa própria vida, né? Ah, então, assim, governo a gente vota porque tem proposta de governo, de melhorar, tá? Os casos de corrupção a gente tem que deixar para quem a gente tem que deixar, que não é o governo que cuida, é a Polícia Federal, né? É o Judiciário, é a PGR, se não tivesse emparelhada com esse Augusto Aras hediondo que está aí, que também não abre processo contra o Ribeiro, né, entende? Então, e aí também a gente tem que fazer a gente sempre tem que comparar com o que aconteceu com o PT, né? Porque foi um governo que se prestou a isso. Cara, o PGR, o que foi colocado ali na época da Dilma, né? O Rodrigo Janot, ele super favoreceu a Lava Jato. Edson Fachin foi colocado no período do PT, favoreceu a Lava Jato. Barroso. Então é difícil, né, continuar sustentando essa narrativa assim, a não ser, claro, que você não analise ou que você acredite piamente no que o presidente fala, porque só o que ele fala é a verdade, então tudo bem, mas aí é um problema seu, francamente, assim, a realidade está aí nua e crua, se você quiser ver, tudo bem, se não quiser, é problema seu. E assim eu termino esse vídeo enorme, tá bom? Mais uma vez, deixa aí comentário, deixa joinha, clica no sininho e pela semana, né? Aí agora que chique, direto de Ouro Preto. Para a semana de viagem a gente vai falando um pouquinho mais da política absurda desse país, né? E que está com seus dias contados. Até mais.